Oi, gente, bom dia. Como é que tá vocês? Todo mundo bem? Hoje eu vou focar uma limpeza nesse armário, meu povo. Ó, pra isso, o meu armário é cheio de coisas, só que as coisas, as tampas, não sei onde é que tá. Eu agora vou dar uma arrumada nessa bagunça. Vou limpar meus copos aqui, ó. Vou fazer um produtinho com que boa, alguma coisa pra limpar aqui essa porta de armário que eu tô sempre limpando e ela só fica assim, ó. Não sei o que acontece. Eu vou ver o que eu vou fazer para ela ficar limpinha. Tem duas aqui. Limpar aquela baguncinha lá em cima. Procurar as tampas das minhas vasilhas, que deve estar perdida por aí. Eu não sei onde é que tá. Na casa de vocês é assim também. Vocês perdem as tampas das vasilhas e depois ficam procurando. Então, eu vou arrumar esse armário hoje. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês enquanto eu arrumo essa baguncinha aqui. Tô batendo a roupinha aqui, né? Tô batendo as roupas. Hoje é quinta-feira, amanhã eu volto a trabalhar. Amanhã eu vou trabalhar, então eu quero deixar as coisas tudo bem organizadas, porque eu vou folgar, eu folgo de 15 dias. E minha filha vai mantendo as coisas, só que eu gosto de deixar as coisas mais pesadas tudo pronto, arrumado para levar 15 dias para eu só limpar a cada 15 dias. Aí, esse armário aqui, ele é frágil, não tem quase nada nele. Aqui eu boto as compras, aqui eu boto as coisas de plástico, que provavelmente minhas tampas tá aí dentro. Gaveta, aqui em cima eu boto isso aqui. Aqui em cima tá puro, só tem essa vasilha. Aqui dentro tem um suprimentozinho, né? Algumas coisinhas, coisas poucas. Eu não boto muita coisa nele não, porque ele não aguenta muito peso não, viu, gente? Ele é frágil. Aqui tem um cafezinho, tem umas coisinhas aqui. E, como eu falei pra vocês, estão todas aqui, ó, o esconderijo. Mas aqui a metade disso aqui vai pro lixo, viu? Um bocado de coisa aqui, tampa de margarina, que não presta. Coisas velhas vão pro lixo. E é isso, gente. Um bom dia. Vamos começar o nosso dia agradecendo a Deus por a gente ter deitado e acordado, né? E todas as coisas pertencem a Deus. Se você gosta desse tipo de limpeza, de faxina de armário, fique comigo até o vídeo, até o final e se inscreva e vamos limpar todas nós juntos. Beijo. Aqui também tem as minhas amiocuca, que tem gente que bota tanta coisa nessa planta para ela crescer. Essa planta minha, aqui ó, minhas amiocuca. Eu plantei esse pezinho aqui, ó. Esse aqui era bem pequenininho, aí eu plantei e deixei. Isso foi uma luta para crescer, para chegar aqui, esse nível aqui. Acho que tem 2 anos. 2 anos, 2 longos anos. Para ela chegar aqui, ó, nesse nível que ela tá aqui, tão bonitinha, verdinha, brilhando, viu? Mas aqui eu vou limpar ela que tá assim no vídeo, mas ela tá suja, viu? Tá de poeira. Tá vendo? Algumas dá pra ver que estão tudo sujas de poeira. Aí eu limpo a folhinha dela com paninho molhado. E só. Eu crio minhas plantas só com água e terra. Não boto fertilizante, não boto adubo, não boto nada. É água e terra. E ela tá precisando de terra. Eu boto terra do quintal, viu, gente? Terra do quintal. Tem gente que compra e bota, mas eu boto do quintal. Então, já tá precisada de terra. Essa aqui. Essa aqui. Fugiu o nome, que eu não lembro o nome dela. Mas ela tem um nome bonito. Um nome aí que eu esqueci. Essa daqui. Eu trouxe uma folhinha. Eu tava limpando uma planta lá na casa da minha patroa. Aí eu trouxe uma folhinha dela. Essa folhinha aqui, ó. Essa aqui mesmo. Eu acho, né? Se não morreu ainda é essa. Eu acho que não é essa, não. Ou foi? Foi essa mesmo que tá amarelada. Peguei essa folha e botei aqui dentro da terra. Não foi nem nessa vasilha. Foi
vasilha de manteiga. Botei dentro da terra e deixei pra ver se ia sobreviver. E fui mantendo, mantendo. Depois apareceu essa folha aqui, ó. Essa. Apareceu essa. Aí eu fui, troquei de vasilha e botei nessa. Depois que eu botei nessa, ó, que lindeza que tá. Brilhando. Uma folhinha, viu? Que eu trouxe lá da casa da minha patroa. Eu tava limpando as plantas dela. Aí a folha soltou, eu trouxe a folhinha. Cheguei aqui e botei. Hoje tá essa belezinha aqui, ó. Mas pra frente a gente conversa mais, viu? Vamos pra frente. Agora eu vou enxugar esses pratos, tudo aqui, essas panelas. Pra eu poder tirar a roupa daqui pra enxaguar. Que aqui é tanquinho, né? Se fosse máquina era uma maravilha, mas é tanquinho, então a gente ainda tem que trabalhar manualmente. Vamos lá?
Minhas vasilhas que eu comprei pra fazer dieta até hoje. Mas eu vou voltar a fazer, viu, gente? Veio 10 vasilhazinhas dessa. Comprei na internet. Então, pessoal, como eu falei que eu ia conversar com vocês sobre mim, eu fui mãe solo, entendeu? Fui mãe solo desde 2012. Eu fiquei sozinha com meus filhos em 2012. Na época, eu não tinha emprego. Eu fui casada durante 11 anos com uma pessoa e eu dependia financeiramente dessa pessoa. E então foi uma época muito negra na minha vida. Eu era bem jovem. Aí foi uma época muito ruim, difícil. Apesar de ser a melhor época que eu fui mãe, né? Eu fui mãe. Deixa eu botar vocês aqui enquanto eu converso com vocês. Tô procurando uma posição. Então, eu fui mãe aos 23 anos, 22 anos. E aos 22 anos eu não morava perto da minha família. Eu morava em Feira de Santana, numa cidade perto aqui da nossa região, daqui da Bahia mesmo. E quando eu fui morar com essa pessoa, para falar a verdade, eu não conhecia essa pessoa. Aí eu fui na onda, como diz hoje o pessoal, né, das amizades. Fui pra festa, essas coisas. Quando eu voltei de lá, umas amigas minhas me apresentou essa pessoa, aí eu comecei a namorar com ele. Foi um namoro rápido, de 2 meses, por aí. Foram 2 meses. 2 meses eu já estava morando com ele. Não sabia, não entendia das coisas. Eu era da roça. Eu sei que não é porque a pessoa é da roça que é besta, né? Mas eu era besta. As meninas de 2001, 2000 não eram as meninas que é hoje, né? Então aí eu fui mãe aos 22 anos. E a partir desse ano, minha filha, para eu chegar aqui foi uma luta muito grande. Foi Deus que me ajudou, Deus que me deu força, Deus que me deu coragem. Porque eu vivi um relacionamento abusivo, onde eu não trabalhava, dependia financeiramente e emocionalmente do pai dos meus filhos. E nessa época eu era mãe solo, mesmo com ele dentro de casa, porque ele bebia muito. Então ele não se preocupava com nada. O básico que ele fazia era botar comida em casa, e só. Mas tudo era eu para meus filhos. Se eu tivesse doente, eu fosse para o posto me consultar, eu levava meus filhos, porque eu não tinha com quem deixar. Aí ficou, né? O tempo passou, eu tive minha segunda filha, continuei nessa mesma cor, nessa mesma vida. Passou de novo, em 2004 eu tive minha segunda filha, em 2007 tive a caçula. E passou, quando foi 2012, eu botei na minha cabeça que eu não ia ficar naquela vida. Eu não ia viver aquela vida, aquele pesadelo, que eu ia dar um jeito, mesmo que eu saísse de minha casa sem nada, eu ia ter que sair dentro daquela casa. Quando foi no dia 15 de outubro, peraí, 15 de setembro, 15 de setembro de 2002, ele estava bêbado, tinha chegado de uma bebedeira, estava bêbado, dormindo. Para não ter confusão, eu peguei e botei, ó. Eu botei uma lata de leite, um pacote de mucilon, as fraldas da minha filha e 2 par de roupa para os outros 2 meninos. Cada um eu botei 2 par de roupa na sacola. Esqueci de botar a minha, porque eu tava com pressa. Esqueci de botar a minha. Eu saí de casa só com as roupas das crianças, numa bolsa de bebê. Só com isso. A cara e a coragem
Isso foi em 2012. R$ 15 no bolso, que eu lavei roupa com uma vizinha e eu recebi esse pagamento. Travessei a cidade de Feira de Santana com meus 3 filhos e fui para a casa de uma prima minha que mora, ela ainda continua morando lá ainda. Fui na casa de uma prima minha pedir ajuda. Quando chegou lá, Deus abençoou, Deus enviou um anjo, uma pessoa que minha prima estava tomando conta da casa dela. Então, como eu estava falando antes, vou subir aqui para limpar porque tá alto. Não tinha internet naquela época que os meus filhos eram pequenos. Tinha, mas não era todo mundo que tinha acesso, né? Eu mesmo não tinha acesso nenhum. Então, o negócio era trabalhar e trabalhar e trabalhar. Eu não tinha auxílio de governo. Eu já tinha já tinha Bolsa Família, viu? Mas eu não tinha acesso. Porque, né, Feira de Santana é considerada uma cidade grande. Nem todo mundo consegue o benefício, né? Aí eu não tinha acesso nenhum. Mesmo com criança pequena, eu não tive acesso. Eu vim ter acesso a esse negócio, a esse negócio de benefício, depois que eu cheguei aqui. Aqui onde eu moro, no interior da Bahia. Por isso que eu vim ter acesso. Meus filhos já estavam maior. Aí, eu saía 6 da manhã, chegava 9, 10 horas da noite, quase 10 horas da noite, porque eu pegava 2 carros, 2 ônibus para chegar de casa para o trabalho para casa. Ganhava pouco, mas dava para levar, né? Ganhava bem pouco. Tomava conta de uma criança e arrumava uma casa. E os meus, que era da idade dos que eu tomava conta, em casa sozinho. Mas eu tinha, graças a Deus, nesse ponto. Eu sempre gostei de fazer amizade com minhas vizinhas, porque elas me ajudavam. Meus meninos ficavam em casa de manhã até meio-dia. De meia para tarde, a minha vizinha me ajudava. Ela pegava os meninos e levava para a escola. E de tarde ia buscar. E deixava dentro de casa. E ficava de olho para mim. Na época eu cheguei a pagar, foi o quê? R$ 30 a ela. Eita. Eu cheguei a pagar R$ 30 para ela pegar os meninos e deixar em casa. E foi uma luta grande, viu? Uma luta grande. Eu sozinha, para criar 3 meninos, sem ajuda de ninguém, pagando aluguel, água, luz e comida. Aí teve uma época que eu tive um problema na coluna, eu fiquei em casa sem poder trabalhar, fiquei dependendo da ajuda dos outros. E por isso, aí quando eu assisti, aí... Então, pessoal, eu parei de gravar conversando no vídeo, porque eu tava ficando longe, tava zoando muito. Aí não deu para eu continuar conversando com vocês. O que eu tava falando sobre a internet é porque naquela época, em 2012, não tinha o acesso à internet. Nem todo mundo tinha acesso à internet. Eu mesmo não tinha. Eu tinha um celularzinho simples para para receber ligação. Nem fazia, que nem crédito eu tinha. Não tinha dinheiro para botar crédito no celular. Então eu tinha um celularzinho para receber ligações. Eu trabalhava fora, como eu falei antes. Então eu ficava com o celular ali, qualquer coisa, as mulheres que tomavam conta dos meus meninos, as vizinhas, ligavam para mim, aí eu ficava sabendo tudo o que acontecia em casa. Aí, e hoje em dia, a diferença que eu quero dizer é que hoje tem a possibilidade, as mães hoje têm a possibilidade de trabalhar com a internet, trabalhar de casa na internet. Eu sei que não é fácil, que trabalhar na internet não é fácil também, né? Não é fácil para ninguém. Mas a boa ondade é que a pessoa pode ficar em casa, pode trabalhar de casa e ver os filhos crescendo, acompanhar ali o crescimento, acompanhar uma ida no posto, acompanhar para a escola, ir na reunião de escola, esses tipos de coisa. Eu perdi quase todas as reuniões de escola dos meus filhos, porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. O meu tempo era dedicado a trabalhar, porque se eu não trabalhasse, eu não trazia comida para casa. Então, eu não ia em reunião de escola. Eu saía de manhã, meus meninos estavam dormindo.
Eu chegava de noite, meus filhos já estavam dormindo, a menor estava dormindo, a outra estava dormindo. Como eu tinha a chave, eu já chegava e abria a porta, porque eu ensinei eles. O meu filho mais velho já tinha 10 anos, aí eu ensinei eles. Quando der de noite, 6 horas, vocês tomam banho, eu deixava já tudo pronto, comida, tudo certinho. A vizinha vinha cá e esquentava, porque eu sempre tive essa responsabilidade de não deixar eles mexer com fogo. Então, media. Quando eu saía de manhã, eu já deixava o café pronto em cima do fogão. Quando dava meio-dia, a vizinha vinha, ele já tinha tomado banho, já tinha se arrumado, aí ela acendia o fogo, esquentava a comida, botava no prato e eles almoçavam. 1 hora ela voltava, pegava e levava para a escola. 5 horas ela trazia, 5 horas ela ia lá buscar na escola, deixava em casa, eles tomavam banho, se ajeitava, ela vinha, esquentava o cuscuz, né? Que em Feira de Santana o povo é chegado no cuscuz. Meus filhos amam cuscuzinho. Então ela esquentava o café da noite, dava a eles. A que eu falei que eu pagava R$ 30, gente. Ó, para você ver, viu? Hoje em dia, quem quer mais? Meu Deus do céu, R$ 30 hoje em dia não dá para nada. R$ 30 hoje em dia não dá mais para nada. É 2 pacotes de café do ruim. Aqui na minha região, é 2 pacotes de café do ruim. R$ 30. Então, eu pagava R$ 30 para essa vizinha fazer essas coisas para mim. Aí, quando eu chegava de noite, ele já estava, a menor já estava dormindo, estavam assistindo, era o tempo de carrossel, os chiquititos, né? Estava por ali, eu ficava aquela horinha ali. Eu chegava em casa 8, 9 horas da noite. Eu me matriculei para ver se eu conseguia terminar meus estudos. Não consegui, não consegui. Porque não dava tempo. Quando eu saía do trabalho era 6 horas. Eu ia para o terminal esperar o primeiro carro. Saía do primeiro carro 7h30. Entrar no segundo carro. Ia chegar em casa 8, 8h30. Teve vez de eu chegar em casa 9 horas da noite. Porque minha patroa demorava de chegar. Meu patrão demorava de chegar. E eu ficava ali com aquele menino esperando ele chegar para poder ir para casa. Eles iam me deixar. Quando ele chegasse mais tarde, ele me deixava num ponto. Nem me levava em casa, ele me deixava no ponto mais próximo, para eu não pegar os 2 carros. Para mim não pegar os 2 carros. Então, eu pegava aquele carro e ia para casa. Chegava em casa 9 horas da noite, tomava banho, capotou, dormiu. Capotou, dormiu. No outro dia, 5 horas da manhã, eu estava de pé, fazendo café, fazendo a comida, fazendo uma coisa, fazendo outra. Não tinha tempo nem para mim coçar, eu não me divertia. O pai dos meus filhos faleceu 8 meses depois da separação que a gente teve, depois que a gente separou. O pai dos meus filhos faleceu, e até então ele ainda dava alguma coisa para os meninos, para mim não, para os meninos. Aí 8 meses depois da nossa separação ele faleceu, e aí foi que ficou pior, porque eu trabalhava de sábado a sábado. De sábado a sábado, ganhava pouco, era brabo, brabo mesmo naquele tempo, viu? E por isso que eu falo que hoje em dia, com a internet, tá tudo mais fácil. Tá mais fácil a possibilidade de uma mãe ter seus filhos e trabalhar com a internet, gravar vídeo para TikTok, para Instagram, para Kawaii, para esses aplicativos, entendeu? E ter uma fonte de renda. Hoje em dia tem aqueles programas do governo, naquele tempo tinha, mas eu não tinha acesso. Eu não tive. Nossa, parou de gravar. Eu não tinha acesso à internet. E por isso que eu digo que hoje é muito melhor. Hoje em dia os empregos estão melhor também. Hoje em dia temos emprego aí que a pessoa... Onde eu moro mesmo, eu trabalho, mas graças a Deus, eu vou andando, volto andando. Ganho, graças a Deus, dá para viver. Não dá para comprar carro, moto e nem casa, mas dá para viver. Eu moro de aluguel,
pago meu aluguel, mas o meu sonho é fazer minha casa, que eu tenho uma possezinha. Eu não, do meu esposo tem uma possezinha aqui, a gente tem, mas o meu sonho mesmo é comprar minha casa própria um dia. E é por isso que eu comecei a gravar vídeo aqui pro YouTube, porque eu assistia muito vídeo de rotina do lar. Eu comecei a assistir vídeo de uma moça chamada Tati, mãe de 3, o do Cantinho da Nani. Aí eu vi, eu me identifiquei com a história dela, o jeito que ela saiu de casa. Foi igualzinho, igualzinho, só que eu não tinha internet para relatar, né? Porque se eu tivesse um acesso à internet para relatar hoje eu era uma grande influência, eu era viral, porque a minha história foi bem pesada. E eu não contei tudo aqui. Uma hora dessa, qualquer hora dessa, eu pego e quando eu tiver mais, né? Quando eu tiver mais intimidade com as câmeras, eu venho aqui e falo cara a cara. Eu falo assim, mas eu não tenho muita intimidade com câmera, eu tenho vergonha, sou tímida. Mas qualquer hora dessa eu dou o relato completo da minha história. E é isso aí, gente. Eu gosto de trabalhar aqui na internet, ainda não ganho nada com internet, porque eu fiz o meu canal, eu criei o meu canal em 2025, mas eu não gravei nada durante 2025. Vocês podem ir lá no meu canal no começo, não tem nada em 2025. Eu comecei a gravar vídeo este ano, em fevereiro de 2026, no dia 17 de fevereiro. Foi que eu comecei a gravar vídeo. Não gravava, eu tinha um canal, mas não gravava. Eu ficava olhando e dizia, eu não vou acertar a gravar não, eu não sei gravar não, eu tenho vergonha de fazer essas coisas. Aí, quando foi agora em fevereiro, que eu comecei gravando gravei, postei, eu não sabia editar vídeo, ainda estou aprendendo a editar vídeo, viu? Ainda estou aprendendo. Eu não sabia editar vídeo, eu não sabia os cortes, eu não sabia tirar as partes longas, eu não sabia tirar nada. Estou aprendendo. Quero até fazer um curso de edição online, para eu poder aprimorar meus vídeos para ficar mais legal. E é isso, por isso eu estou aqui. Eu me inspirei nessas mulheres que eu vi no YouTube, aqui no YouTube, e por isso eu comecei a gravar, comecei gravando. Eu tenho um vídeo lá no meu trabalho. O resultado da limpeza da minha cozinha, viu, gente? É porque não deu para eu postar tudo, porque o celular estava toda hora desligando, o armazenamento estava cheio. Agora, ó, tudo nos seus devidos lugares, tudo limpo. Deu uma canseira, viu? Subir e descer, mas tá tudo organizado. Minha xícara, copo de uso, minha airfryer tá lavada. Esse micro-ondas meu é novinho, ó, eu ganhei da minha patroa, a coisa mais bonita, mas ainda não consertei. Tem que consertar o magnetismo, sei lá o nome. É o magnetismo, o carvão. Para poder ele começar, para usar ele só falta isso. Aí eu vou ver esse mês E é agora, isso, eu vou né, ver se eu gente? consigo Por hoje eu fico por consertar ele. aqui Mas tá com novo, a novo, nossa novozinho, conversa, viu? mas tem vídeo ainda mais pra frente, viu? O vídeo é bem grande porque eu fiz uma grande limpeza. Minhas Que eu volto a vasilhinhas de trabalhar amanhã vidro. e hoje eu fiz uma grande faxina aqui em Aqui casa. são as mesmas Limpei esses coisas, né? Só fez armários, as limpar. tampas, limpei aqui o fundo da Arrumei essas casa, vasilhas, tava tudo fiz uma jogada. limpeza geral, Tirei umas velhas, boa. joguei fora. E agora, E as sem vaso, voltando ao eu trabalho deixei amanhã, aí dentro desse vaso, só vou essa ter tempo boleira de minha. tarde e dia de Eu sábado e comprei essa boleira, domingo. mas eu não gostei Mas de dela, não. domingo é Ela dia de soa, descanso. moe, a Mas água mesmo assim eu vou escorre. ver se eu consigo Quando a gente bota o gravar bolo uns dentro. vídeos Essa de para plástico poder grandona. não parar. Quanto mais a gente Aí eu boto grava, essas coisas aí dentro. mais Soa sobe, né? demais ali a O tampa nosso canal do vaso ali sobe. de cima. E eu espero que vocês gostem desse vídeo.
E se vocês gostam desse Essa tipo é de a história, desse parte tipo de do conteúdo, bolo, você se da inscreve aí bolinha. no canal, Aí eu boto me esse acompanhe, negócio que a vem gente acompanhar fez em meus cima. Não vídeos, gostei pra dela, gente não. conversar mais, Assim, pra pra gente botar bater bolo, não. papo, Só trocar demais. ideia, trocar opinião. Se Aí tá vocês tudo gravam, arrumado deixa de já. gravar. Se vocês gravam vídeo, se Tudo vocês não gravam, faxinado, estão querendo começar a organizado. gravar. Eu comecei assim, tímido. Fiz o Tudo lindo. canal e deixei lá. Depois eu vi uns Tudo vídeos dessas meninas limpo. que eu falei e vim e comecei a gravar. E tô aqui. As Tô roupas que eu indo. tava lavando. E seja lá, e seja o que Deus Olha, quiser e quase Ele tudo quer. seca, viu, gente? E vai dar Só que tudo não deu certo pra em nome de eu Jesus. gravar, não. Espero que vocês Não assistam. tava dando pra gravar, Espero que não. se inscrevam no canal. Aí eu não gravei. Aí eu E vim seja mostrar o uma resultado, bênção em né? nome de Jesus. E soltou. Isso era ali o lugar de botar roupa. Ficava bem aí. Soltou. Aí eu tive que tirar todas as roupas. Amarrar lá embaixo. Pra poder colocar a roupa. Aí não dava pra ficar gravando. Mas tá tudo beleza. Tudo arrumado.